Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do RecLab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Nicole Guimarães, estudante de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, e tô aqui para mais um episódio do programa Vozes do Recife, realizado para você que quer conhecer um pouco mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidade. No Vozes do Recife, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que é o Recife hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos nossa cidade. Fique ligado na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje vamos conversar sobre a presença dos holandeses no Recife. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o professor historiador Bruno Miranda, com a mediação da professora Mariana Zerboni. O historiador Bruno Miranda é professor do Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, membro e editor-chefe da revista do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano. Como membro dos grupos de pesquisa Núcleo de Estudos Impérios Coloniais e o Mundo Atlântico, o professor Bruno Miranda desenvolve pesquisas sobre a história do Brasil colonial, com foco em história militar, história moderna, história indígena e expansão ultramarina portuguesa e neerlandesa dos séculos XVI e XVII. E também é especialista em paleografia portuguesa e neerlandesa dos séculos XVI e XVII. O professor Bruno Romero Ferreira Miranda é doutor em História pela Universidade de Leiden, dos Países Baixos, mas iniciou sua formação em História na Universidade Federal de Pernambuco. Autor dos livros Gente de Guerra, Origem, Cotidiano e Resistência dos Soldados do Exército da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil, 1630 a 1654. E um dos organizadores dos livros Essa Parte Tão Nobre do Corpo da Monarquia e do livro Poderes, Negócios e Sociabilidades em Pernambuco Colonial, séculos XVI a XVIII. E do livro finalista na categoria de Ciências Humanas do Prêmio Jabuti em 2017, Peter Hansen, Viagem ao Brasil, 1644 a 1654, editado pela CEP em 2016. Bruno Miranda faz parte da equipe de pesquisadores que descobriu um mapa inédito que detalha o cerco português que expulsou os holandeses de Pernambuco em 1654. Então vamos lá para mais um Vozes do Recife. Pega sua xícara de café bem quente, ao gosto bem peculiar do povo recifense e vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muitas descobertas históricas. Olá, Bruno, tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo tranquilo. Seja bem-vindo no nosso programa aqui da Rádio Paulo Freire. O tema de hoje, que a gente vai conversar um pouco, é sobre os holandeses no Recife. E eu sei que você é um especialista, trabalha já há bastante tempo com esse tema. Queria ouvir um pouquinho de você, Bruno. Como que você chegou nessa temática? Como você se interessou? Sua formação? Explica um pouco pra gente. Você estudou da Holanda, é verdade? Bom, essa história longa, né, como historiador, tem aquela síndrome de Adão, você recua bastante do tempo, mas eu vou fechar no meu período de graduação. Eu fiz licenciatura em História entre 99 e 2003, logo em 99 eu fiz um estágio, fazendo acompanhamento arqueológico no Paço Alfândega, né. Então a minha experiência com arqueologia no Paço Alfândega, entre 99 e 2001, porque foram algumas campanhas, me colocou em contato direto com vestígios e remanescentes culturais, né, vestígios arqueológicos do período dos holandeses. Então era muito comum que a gente encontrasse na peneiração, quando a gente estava botando a mão levando o que a gente coletava nas trincheiras e levava para fazer a triagem, encontrar pe cachimbo cerâmico, né, cachimbo que eram conhecidos por serem cachimbo de produção holandesa. Tem cachimbos locais também, mas tinha sempre aquelas piteiras e fornilhos de cachimbo. Eventualmente a gente encontrava tijolo frísio e às vezes também, belarminos, que eram do norte da Europa, que possivelmente pela datação estavam conectados a essa experiência dos holandeses no Brasil. Não, sim. Tinha um tijolo que a gente chama de frísio, né, o refratário era pequenininho, amarelinho, mas tem um também que é um pouco mais avermelhado, mas esse é conhecido por ter sido trazido no lastro de embarcações pelos holandeses exatamente por conta da falta de material construtivo no Recife, mas isso então o dia a dia
na na escavação me fez ficar interessado na história. E junto com as aulas de história de Pernambuco que eu tinha na universidade, eu comecei a ler mais a respeito, até que um amigo disse assim: "Olha, se tu quiser entender mais sobre o período, você precisa aprender o idioma". E como foi isso? E aí, essa já é uma outra coisa, porque não tem, nós não temos curso formal de holandês. Então, esse mesmo amigo me recomendou, né, professor Luiz Severino, ele hoje está na Univasf, ele me recomendou: "Ah, procura onde é que tem holandês aqui no Recife?" A gente sabia que tinha missão religiosa de católicos, que vieram na década de 60, 70 para cá e eram provenientes dos Países Baixos. Então eu fui realmente bater na porta da igreja, ali na Várzea, morava na Várzea, então, na verdade eu estudei em colégio católico que tinham esses padres presentes, eu não sabia, mas no futuro, né, a gente veio se conectar, eu bati na porta e o padre Antônio, que foi meu primeiro professor de holandês, disse que estava com uma turma, recebendo uma turma numa sexta-feira de manhã. E aí eu comecei a ter minhas primeiras lições. Mas o padre Antônio faleceu, eu fiz essas lições com um outro amigo, Daniel, e pouco mais de um ano depois ele encontrou um ex-padre holandês que residia no Recife e fazia trabalho de assistência social, morava no Vasco da Gama, falecido recentemente, Jaime, nome aportuguesado, e ele assumiu as aulas. Então eu foi um mix de coisas, né, o interesse derivado do meu período na arqueologia, o interesse deriva a extensão desse interesse nas aulas e na procura por livros para entender a cidade, para entender a história da cidade, e isso foi arrematado com aulas de holandês, né, mas eram aulas informais, não era nada muito pesado, com a didática muito profunda, porque não era um curso. Na verdade, eram pessoas que se disponibilizaram de sentar com a gente e conversar e trocar ideia, então foi uma experiência informal, mas muito construtiva que me ajudaria depois. E de essa no final da graduação, eu montei um projeto sobre fortificações e sobre após o Brasil holandês, porque eu não tinha muita segurança de que ia conseguir trabalhar com a documentação escrita em holandês, e só foi depois do mestrado, não é, que eu enveredei para uma coisa mais específica, que foi fazer o doutorado no exterior. E aí eu consegui uma bolsa da CAPES, uma seleção nacional que tem de bolsa, né, ainda existe, são poucas vagas, uma coisa bem restritiva, mas eu fiz essa seleção e consegui uma bolsa para estudar nos Países Baixos. E fiz o doutorado integralmente na Universidade de Leiden, nos Países Baixos, é uma universidade das mais importantes dos Países Baixos. E lá mas lá eu saí da coisa arqueológica, saí também da coisa da arquitetura militar, eu fui estudar as pessoas, eu fiz um estudo sobre os soldados da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. Então esse foi um estudo que ainda hoje me rende, vamos dizer assim, dividendos, porque muita coisa se desdobrou a partir dali, documentos que eu acessei na época da escrita da tese, que eu fiz um estudo posterior, então teve soldado que deixou um diário para trás, e que foi traduzido posteriormente, virou publicação. Como foi o acesso a essas fontes? Veja, pra quem estuda Brasil holandês, a gente tem no Instituto Arqueológico, na Rua do Hospício, uma coleta de documentação foi feita no século XIX, por José Higino Duarte Pereira. Ele foi aos Países Baixos no século XIX, meados do século XIX, depois de uma visita do Pedro II, que veio ao Recife, queria saber da história dos holandeses. Pedro II era um cara muito inteligente, gostava muito de história, era um cara erudito. E ele ficou decepcionado, porque ele andou aqui atrás das ruínas do período holandês e não encontrou. E para decepção dele, as pessoas também não sabiam. Então foi quando foi organizado o Instituto Arqueológico, inclusive para atender um pouco essa frustração do Pedro II, que se organizou localmente uma missão científica. E o José Higino ficou encabeçado disso e foi aos Países Baixos coletar documentos. Então ele foi lá, instruiu, eh, cópias, que se fizessem cópias de documentos relativos à história do Brasil do período holandês. Então, temos no Instituto hoje, por exemplo, mais de 12.000 páginas manuscritas de cópias, além de coisas que ele comprou lá e trouxe para cá.
Então, meu primeiro contato com os documentos não foi nos Países Baixos, mas aqui mesmo, no Recife, acessando o que a gente chama hoje de Fundo José Higino. Mas ali não era suficiente, né, até por conta da necessidade de aprender a ler a língua neerlandesa, de aprender a ler o neerlandês do século XVII, porque o neerlandês dos documentos que nós temos aqui ele é o neerlandês do século XVII, mas numa caligrafia do século XIX. O neerlandês nos arquivos dos Países Baixos está na caligrafia do século XVII. Então, eu entendia que eu precisava realmente fazer um processo de imersão nos arquivos, que eu só conseguiria lá e no sistema, né, na universidade holandesa, para destravar esse processo. Meu trabalho, eu teria conseguido fazer aqui no Brasil a minha tese, mas não da mesma forma que eu fiz, podendo passar 4 anos lá. Então, a CAPES me proporcionou isso, né, poder fazer esse doutorado integralmente lá. E chegando lá, eu estudei formalmente na Universidade de Leiden, holandês. Também estudei paleografia neerlandesa lá na Universidade de Leiden e também acompanhei os alunos do mestrado, porque os doutorandos não têm aulas. Você é contratado como um pesquisador. No caso, eu era contratado da universidade como pesquisador, embora meu financiamento viesse de fora. Eu tinha um vínculo empregatício com a universidade e eu não tinha obrigações de assistir aulas, mas eu podia, uma vez conhecendo todo mundo no departamento, aí, olha, vem cá, os alunos do mestrado estão fazendo um curso, os estrangeiros, estão fazendo um curso de leitura de textos neerlandeses do século XVII. Você quer participar? Onde é que é? Né? Então, fui participar. Então, foi um processo em que, ao mesmo tempo, eu tinha que escrever uma tese, melhorar meu aprendizado na língua, porque eu já cheguei lá nos Países Baixos com conhecimento relativamente regular, né, algum conhecimento, né, da língua, mas eu precisava entender o que é que está escrito em neerlandês do século XVII. Então esse para mim foi um triplo desafio, né, fazer uma tese, aprender o idioma e aprender como é que esse idioma era operado no século XVII e fazendo a transcrição. Deu tudo certo, né, estou aqui hoje. Isso é muito bom para que os estudantes, né, e as estudantes de história estejam escutando, isso, quais são os caminhos que a gente tem nas pesquisas, né, às vezes não é só a fonte, mas é aprender outro idioma, se disponibilizar de ir para outras universidades, ter esse conhecimento. Mas aí você falou de algumas palavrinhas que elas ficam um pouco confusas na cabeça de algumas pessoas. Por exemplo, você falou do Países Baixos e não falou de Holanda. Falou de holandeses, mas falou também de neerlandeses. Quais são as diferenças aí? É isso que Eu dá o Recife holandês. isso. Essa é uma questão importante e bastante pertinente. A gente vulgarmente chama Holanda, né, que é uma província dos Países Baixos. Então a gente tem, no século XVII, já no período que ele veio para o Brasil, ele já constituiu uma república. A República das Províncias Unidas dos Países Baixos. Existiam províncias dos Países Baixos no norte da Europa e no sul, que é mais ou menos hoje corresponde à Bélgica, tá? Bélgica, que era uma região também que tinha o que eles chamavam de Flandres, de onde vem o termo Flamengo, que a gente vê tanto também para se referir a holandeses. Inclusive tem aquele livro, tem Dentro dos Flamengos, que é o com ref isso, exatamente. Então, porque no século XVII você vai encontrar referências de espanhóis e portugueses, flamengos, às vezes framengos, eu acho fantástico, holandeses, né, batavos, que é a terminologia romana, né, porque os Países Baixos estavam exatamente no limites, na fronteira do mundo romano, né, mas aquilo ali era uma área que tinham várias províncias. A província mais conhecida, mais rica inclusive, vamos dizer assim, politicamente mais importante das Províncias Unidas era a província da Holanda. Então meio que se configurou chamar, assim, Holanda como uma referência para Países Baixos, mas o mais correto seria falar de neerlandeses, porque são os habitantes das Províncias Unidas, né. E aí cabe a distinção, porque tem os flamengos que ficaram atrelados ao Império Espanhol. A República das Províncias Unidas, ela se federou numa guerra que ela começou a montar, ela fez contra o Império Espanhol. Então, enquanto a parte sul
ficou atrelada ao Império Espanhol, a parte norte conseguiu independência e formou uma república. É essa república que vem para cá, ou seja, são representantes dessa república através de uma companhia privada de comércio, mas a gente não pode dizer somente: "Ah, não, foi uma companhia de comércio que tomou o Brasil". Não, porque ela tinha essa companhia de comércio, ela tinha um privilégio, ela recebeu uma autorização do Parlamento da República das Províncias Unidas para atuar no Brasil. Quem concede é a República, o Parlamento. Então, assim, tem o dedo. Então não é errado falar que houve essa influência direta dos neerlandeses Não. e a ocupação foi neerlandeira. É, a ocupação dos neerlandeses. Agora, aí vem um outro detalhe, eh, nos Países Baixos, né, que era um país, era uma região que tinha mão de obra, tinha mão de obra, mas não suficiente para atuar no globo inteiro. Então eles contratavam e recrutavam gente do norte da Europa inteira, às vezes até além do norte da Europa, para fazer as suas, né, suas experiências ultramarinas. Até mesmo o exército da República das Províncias Unidas, ele tinha contingentes que não eram da República das Províncias Unidas, que não eram neerlandeses. Então, estamos falando aí de alemães, e isso é uma generalização, porque a Alemanha não existia, não era unificada, eram gente que vinha dos estados alemães, franceses, eh, noruegueses, escoceses, ingleses, né, então tinha gente do norte da Europa, às vezes um pouco mais para o sul, que ia aos Países Baixos, porque os Países Baixos estão localizados ainda hoje numa posição muito central, ali no norte da Europa, e estão conectados a rios muito importantes, como o Rio Reno, que corta a Europa e faz divisa entre a atual Alemanha e a França, e ali é um ponto de comércio. Então, muita coisa que chegava pelo Mar do Norte era redistribuída seguindo o Reno, descendo o Reno ou subindo o Reno, para fazer uma redistribuição. E nisso eles viraram o que a gente chama de um hub, né? Eles não, em termos geográficos, é um país muito pobre, mas eles estão numa encruzilhada, por assim dizer, que permitem que eles se conectem com o Mar do Norte inteiro, com o Báltico e com a Europa Central através dos rios. Então eles ali começaram eles primeiro por conta dessa pobreza geográfica, eles precisaram se lançar ao mar muito cedo. Então são povos pescadores, e a pesca leva exatamente a contato com outros, e acesso a mercadorias que eles não tinham nas províncias, né, no país naquela região, e eles manufaturavam. Então tem o comércio têxtil, depois eles vão começar a refinar açúcar. Então, retornando, Bru, mais uma vez um prazer ter você aqui. A gente parou no último bloco falando sobre a influência da Companhia das Índias Ocidentais, desses neerlandeses, aqui em Recife. Você tinha falado também que a Companhia das Índias Ocidentais era formada por várias nacionalidades, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você nessas suas pesquisas, como que essa influência vai interferir na colonização da nossa cidade. O que é que você pode nos dizer? Bom, eu acho que é o primeiro caminho para a gente pra pensar a relação entre esses neerlandeses e o Brasil, é pensar na própria relação que esses neerlandeses tinham enquanto parte do Império Espanhol, né, com Portugal. Eles estabeleciam comércio com Portugal. Como eles eram povos, né, de pescadores e faziam inicialmente, né, eles também produziam queijo. Produziam queijo, para produzir queijo, para produzir para ter peixe salgado, peixe, né, o pescado precisava ser salgado. Então, onde eles não têm sal, eles precisavam acessar sal, e eles acessavam o sal por Portugal, né, sal de Setúbal que chegava por lá. E uma coisa termina levando a outra, porque eles começam a ter acesso a outras mercadorias que vêm de Portugal, como o vinho da Madeira, o açúcar do Brasil, e eles também tinham muitas frotas de embarcações. Muitas vezes eles faziam carrego de embarcações. E muita gente das províncias do sul também estavam envolvidas no negócio do açúcar, né. Até mesmo em áreas do que a gente chamaria dos estados alemães, tinha gente também em Hamburgo. Se você pegar a experiência dos portugueses na produção do açúcar no Atlântico, aquela produção inicial, ali na Madeira, eh, tem capital de fora. Não é capital somente português, tem capital de investidores que vinham de fora. E aí começam a aparecer esses flamengos, tá, de uma maneira genérica, fazendo transporte de mercadoria, e não só fazendo transporte, mas levando o açúcar, para refinar nos Países Baixos. Não só açúcar, para o Brasil também.
E pau-brasil era muito importante para o setor têxtil, né, porque eles produziam tecido e o tecido era tingido com eles tinham casas de raspagem de pau-brasil nos Países Baixos, só para você ter uma dimensão, e isso antes de enfiarem os pés aqui, vamos dizer assim, de maneira pesada. Então, esse contato com o Brasil, ele foi um pouco prejudicado quando eles começaram uma rebelião contra o Império Espanhol. Começaram embargos, e aí começaram a se pensar, a se ter uma ideia de: "Olha, vamos agora desafiar os espanhóis", né, não só na nossa fronteira, porque tiveram a Guerra dos 80 anos, foi uma guerra que estourou, entre 1568 e 1648, entre espanhol, o Império Espanhol e os rebeldes neerlandeses que faziam parte do Império Espanhol. E eles vão se constituir como república, mas eles vão também desafiar o poder espanhol no ultramar. E aí acontece que Portugal, por uma crise dinástica, passa a ser parte do Império Espanhol também, em 1580, né, com, ou a crise lá do desaparecimento do rei, Dom Sebastião, que vai desaparecer em uma cruzada que ele foi participar no norte da África. E essa crise, né, acabou resvalando nos portugueses, acabou atingindo, e os holandeses, ou neerlandeses, decidiram decidiram fazer um ataque, ao Brasil como parte dessa estratégia de enfraquecer um oponente, mas também de ter acesso a mercadorias que eram muito importantes, para o seu comércio, né. Então é assim que eles vêm em 1630, primeiro eles vão atacar não nada mais nada menos que Salvador. Já ia esquecer, porque Salvador geralmente é esquecido. Recife não é o primeiro. Não, não. E nem foi a primeira investida holandesa, porque antes mesmo da constituição da Companhia das Índias Ocidentais, nos Países Baixos existiam várias companhias de comércio, que faziam comércio no Oriente, que faziam comércio em outros espaços, outros territórios coloniais, e só que, ou por conta da fragilidade de você ter diversos grupos distintos fazendo comércio, sofrendo também pressões de um império poderoso, como o espanhol, resolveram criar uma companhia com monopólio. Então, a primeira companhia que surge é a Companhia das Índias Orientais, que vai fazer investidas no Oriente e vai atacar sobretudo o Império Português, né, atrelado agora ao Império Espanhol. Mas eles chegaram a atacar Salvador, muito antes da existência da Companhia das Índias Ocidentais. Fizeram um esquadro enorme, geralmente isso é esquecido, né. Mas quando eles constituem a Companhia das Ilhas Ocidentais, a primeira companhia que a gente chama, em 1621, eles começam a se capitalizar, né, juntar recursos para fazer um ataque ao Brasil. E depois de 3 anos, eles conseguem recurso suficiente para fazer um ataque nada mais nada menos para a capital da colônia, a capital do Brasil, né, a capital do estado do Brasil, que é Salvador. Mas eles, ao contrário do que vai acontecer no Recife, quer dizer, no final eles perderam também o Recife, mas em Salvador a experiência foi muito mais efêmera. Eles tomaram em 24, passaram em torno de 1 ano e foram expulsos em 25. Houve uma resposta também da monarquia da Espanha com Portugal, uma resposta enorme, que enviaram, um quantitativo enorme de embarcações, mais de 50 embarcações, mais de 1000 canhões, mais de 12.000 homens, porque aquilo ali era uma desmoralização para o Império Espanhol perder nada mais nada menos que o Brasil, 1625. É até conhecido como a Jornada dos Vassalos, porque reuniu gente de Portugal, gente da Espanha, e isso está imortalizado na pintura, tem uma pintura belíssima da recuperação de Salvador, de Juan Batista Milo, se não me falha a memória tá no Prado, em Madrid. Recentemente foi descoberto um mapa, da reconquista de Salvador, com atribuição ainda não definida, a gente está trabalhando nisso, né. Spoiler, é um mapa mural enorme, assim, em detalhes de como foi a reconquista de Salvador, belíssimo. Estão tendo alguns eventos sobre isso. Então, mas eles foram expulsos de Salvador, foram cercados e se renderam.
E aí a companhia ficou em sérios apuros, porque era uma companhia de investidores. Ela tinha capital, claro, da própria república, né, mas tinha investidores de vários lugares da Europa. Mas por que que eles vêm para Recife depois? Porque eles entendiam, assim, porque Salvador primeiro era muito difícil de Salvador você consegue tomar com facilidade, mas você não consegue defender. A Bahia é muito grande, você desembarca, né, mas tem um motivo principal para o Recife, eles consideravam o não Recife, Pernambuco, né, eh, menos defendido, e nada mais nada menos que Pernambuco era o coração econômico da colônia. Salvador era sede da administração, que engenhos, mas assim, o grosso da produção de açúcar do Brasil naquele período estava em Pernambuco. Então, e Pernambuco, e ele já dizia assim: "Olha, Pernambuco é muito mal defendido, a costa tem várias possibilidades de você desembarcar tropas perto do Recife e de conquistar", não é. E foi exatamente o que aconteceu. Eles vão em 1630, assim, conseguem reunir capital para montar uma nova frota, porque isso é um problema, né. Mas conseguem tomar Olinda em uma tarde, desembarcam tropas em Pau Amarelo, um pouco mais ao norte, vêm marchando, cercam o Recife por mar, enquanto as tropas descem para Olinda, e a resposta local não deu conta, né, de segurar, essa força de mais de 7.000 homens. Não era uma força insignificante. Era um grupo grande, bem armado e bem orientado, que conhecia muito bem. Exatamente por conta desse comércio pré-existente, os holandeses conheciam muito bem a costa do Brasil. Sabiam qual era cada porto que podia entrar, sabiam das dificuldades, existia rede de espionagem, da mesma forma que a Espanha e Portugal estavam sabendo que alguma coisa estava sendo organizada nos Países Baixos. Isso não escapou. Só que ao contrário do que acontece em 1624, 25, que eles deram uma resposta pesada, a Espanha agora não estava capitalizada. Ela também estava enfrentando inúmeros confrontos, ah, na própria Europa, né. Algum império muito grande estava enfrentando muito estava tendo muito problema por lá. Então, eh, o Recife vai cair, né, depois que eles tomam Olinda, o Recife cai em mais ou menos 15 dias. Não é pouco, né, não é pouco considerando que, eh, tinha pouco o sistema defensivo do Recife era muito pequeno, basicamente ele defendia a entrada do porto, ele impedia que embarcações entrassem pela vaga que tem na linha de Recife e pudessem ancorar. Ainda, né? Recife é só o Porto de Olívia, essa é uma questão importante pra gente levar em consideração. Os portugueses só escolhem Olinda, porque você tá, né, tem uma vista, de todo o entorno, né, é um lugar mais adequado, porque você tem água potável ali no Varadouro, mais adentro também, subindo Beberibe, na época que podia ter acesso a boa água, tem fontes, tem pomares, era de fato o lugar ideal, né. E o Recife é nada mais nada menos que é o porto que serve a Olinda, que tá ali na ponta de um istmo, né. Mas que é muito bem defendido naturalmente pela linha de arrecifes. Então os portugueses nessa época eles tinham uma fortificação chamada Forte do Mar, que ficava ali na ponta do Recife, e uma fortificação no istmo, que era o São Jorge, que até o pessoal tá fazendo escavação, né, arqueológica naquela região do São Jorge. E estavam construindo uma outra fortificação, exatamente porque sabiam que os holandeses estavam vindo para o Brasil. Mas assim, e resistiu relativamente bem, porque é uma faixa de terra muito estreita, você tem que descer marchando de Olinda em direção ao Recife, na época o istmo era contínuo, não tinha sido arrebentado, então você tinha era muito fácil para quem se defendia, porque o teu oponente está ali na tua frente. Então eles demoraram um pouco mais, os portugueses tocaram fogo nos armazéns, porque tinha muito armazém com mercadorias, incluindo o açúcar, chegaram a pôr embarcações a pique na entrada do porto para dificultar, colocar corrente, tentaram fazer tudo que dava, mas não conseguiram resistir e decidiram entrar um pouco mais para o interior, que não é o grande, né, estamos falando aqui, aqui da área de que corresponde hoje à Casa Amarela, e montar um dispositivo para impedir que os holandeses saíssem do Recife. Então, da mesma forma como Salvador, eles tomam a cidade, no caso, tomam Olinda, tomam o porto de Olinda, o Recife, mas, assim como acontece em Salvador, eles não conseguem entrar no interior, porque a resistência local se posiciona estrategicamente muito próxima para impedir
qualquer Avanço. qualquer avanço. E o Recife tem a particularidade de ser, uma área de estuário, com um rio cortando, com mangue, então tem poucos lugares secos para você adentrar no território. E as tropas portuguesas vão a resistência portuguesa vai ficar exatamente nessas posições, fazendo guerrilha, porque não conseguia mais fazer, guerra, frente a frente, mas você precisava ter alguns poucos homens para fustigar, para atacar o seu oponente e recuar. Atacar, recuar. E eles, né, os holandeses com medo, e com dificuldade de entrar no interior, vão passar também para outra estratégia. Vão começar a fortificar o Recife, para aguentar qualquer tipo de frota que venha ao Brasil. O posicionamento dos portugueses era uma forma de defender os engenhos? Eles estavam para lá dessa área que eles estavam É, cercados? de fato, eles defendem os caminhos para o interior que naturalmente levam aos engenhos, né, o caminho do Capibaribe, o caminho do Beberibe, tem essa ideia, porque, claro, se eles se apoderam da estrutura produtiva, aí vai ser muito mais difícil para tirar eles, até chegaram a oferecer açúcar, achavam: "Não, vamos tentar subornar os caras para ir embora". Mas eles entenderam que não, eles tinham vindo realmente com interesse, e aí, há um deslocamento da população também, por ordem do governador. Ele diz assim: "Olha, a gente não vai conseguir resistir, a gente vai montar uma estrutura", e aí se faz o arraial, né, o chamado Arraial do Bom Jesus, para colocar uma força muito próxima do porto, algumas horas você tá na vizinhança do porto, para impedir, para observar a movimentação holandesa que está tentando entrar no território, e ao mesmo tempo que, uma parte da população se concentra ali, mas há um deslocamento em massa, da população, por exemplo, da vila de Olinda, que vai aqui não fica no Arraial, vai ser deslocada para Porto Calvo, para o sul de Pernambuco. E essa é uma ideia de fazer meio que terra arrasada, inclusive destrói engenhos, escondem, os tachos para produção do açúcar, se destrói o aparelho econômico para não cair na mão dos inimigos. E se faz guerra para tentar segurar eles a maior parte do tempo, impedir que eles adentrem e aí viraria o teste, na verdade, de recursos, né, quem consegue aguentar mais tempo. E como é essa questão da pacificação, então, que os holandeses fazem nesse período? Então isso. Então, o Recife, para quem olha hoje, não tem a dimensão de que o Recife era um porto, só uma área só portuária. Hoje a gente tem isso ainda muito nítido, né, que é uma zona portuária, mas os holandeses vão transformar o porto também numa fortaleza, né, numa grande vão cercar com paliçadas de madeira, vão construir fortificações em pontos estratégicos. O primeiro forte que eles começam a construir é exatamente uma fortificação que estava em construção, exatamente porque se sabia que os holandeses estavam vindo ao Brasil, que é o Brum, né, é a primeira fortificação que defende a entrada do porto. Depois eles entendiam também que precisavam de água potável, não tinham e já estavam sentindo que Olinda não era capaz de ser defendida, porque Olinda é muito grande, tem muita colina, então se você bota uma peça de artilharia em um morro, você atira no outro. E você precisaria de um contingente imenso para defender e para cercar. Então eles começam a se organizar para ficar no Recife. Já nos primeiros meses, os comandantes já estão enviando cartas para os Países Baixos para pedir para abandonar Olinda, porque se sentem mais seguros no Recife, porque lá eles conseguiram vamos dizer assim, cavar e se proteger, né, e se entrincheirar esse espaço. Então, estamos de volta aqui com o professor Bruno Miranda, aqui da UFLPE. Então, Bruno, a gente estava falando dos fortes holandeses no Recife, que Recife era uma cidade fortificada, foi fortificada pelos holandeses. Explica um pouquinho mais para a gente como foi esse Recife holandês e também qual a importância de Maurício Nassau disso tudo, se ele estava desde o início, como que foi a presença dele aqui? Bom, pois bem, os holandeses tomam Olinda em 1630, tomam Recife e não conseguem ir muito além. Então eles vão ficar enfrentando guerrilha e vão ficar muito presos no Recife, mas eles vão se fortificar no Recife. Então, como eu estava falando, a primeira iniciativa deles é construir uma fortificação moderna, por assim dizer, no Istmo, que é o Brum, né, que defende ali a entrada do porto. E e vão cercar o Recife, a área oriental, que a gente chama de bairro do Recife, a gente chama Recife Antigo, né, mas o Recife Antigo é
é onde estava a área principal desse primeiro momento. Mas eles também vão para uma ilhazinha, que a gente não entende como ilha, né, onde está o bairro de Santo Antônio e São José, chamada de Ilha de Antônio Vaz. Eles também vão se concentrar lá, porque lá tinha mais espaço e lá também tinha, mais para o sul desse espaço, umas cacimbas de água, né, as cacimbas de Ambrósio Machado, onde eles vão exatamente proteger com uma fortificação o Forte Frederico Henrique, que a gente conhece como Forte das 5 Pontas, que hoje tem 4 pontas, mas isso é outra história. Então, esse é junto com o Forte do Brum, e um outro forte que eles vão construir no entorno do convento franciscano, onde tem a Capela Dourada, esses são os primeiros fortes que os holandeses começam a construir no Recife em 31. Também tem um outro forte que não existe mais, que era o Forte Wynenburg, ou Três Pontas. Ele ficava ali para o norte, de Santo Antônio, mas já chegando como se fosse ali naquela área da Rua da Aurora, por assim dizer. E construíram uma série de redutos, que são pequenas fortificações, como fosse casa-fortes, no entorno de todo o Santo Antônio e São José, né. Então eles fazem muitos entrincheiramentos, isso é no primeiro momento, eles passam literalmente, os primeiros 2 anos cavando e protegendo, e fazendo fortificações de terra e taipa, não era fortificação de pedra, como a gente conhece hoje. E eles vão ficar nessa pisada, por assim dizer, por muitos anos, até que a própria resistência local começa a se fragilizar e eles começam a ampliar cada vez mais um conjunto de informações sobre o território. Eles entendem que não podem ficar só no Recife. E como eles tinham acesso a embarcações, eles começam a atacar. Eles primeiro constroem uma fortificação em Itamaracá, o Forte Orange, que a gente conhece, e começam a usar embarcações para atacar Igaraçu, e aí vão para Itapissuma, e aí vão para Rio Formoso, começam a se espalhar usando pela costa e usando o poder naval para fazer pressão sobre os defensores. E aí também começam a costurar os primeiros acordos com os moradores, que já vão acontecer, né, nas imediações de 1633, 34, 35, que é exatamente quando eles conseguem apertar o cerco, um cerco de 3 meses que eles fizeram ao Arraial do Bom Jesus. Quando eles conseguem conquistar o Arraial, eles já tinham conquistado a Paraíba antes e o Rio Grande do Norte, né, as posições costeiras, né, não de extensão territorial muito ampla. E depois eles conseguem tomar o cabo de Santo Agostinho. Então são várias posições que eles vão tomando, e eles vão ampliando vamos dizer, sua rede no território, e aí isso dá para eles estabilidade. E aí que a cidade começa a crescer, começa a vir mais gente também. É nesse contexto que chega o Nassau. Nassau chega ao Brasil em janeiro de 1637. Ele vai participar de campanhas que vão expulsar os portugueses e espanhóis e os locais, do sul da capitania de Pernambuco, na área de Portugal, e vão estender essa fronteira, vamos dizer assim, do Brasil holandês para uma fronteira natural ali no Rio São Francisco, que era Pernambuco, hoje é Alagoas. Então ali é a máxima extensão sul, pelo menos por um momento, depois eles vão passar um tempo em Sergipe também, mas essa é meio que a grande fronteira natural do Brasil holandês, é o Rio São Francisco. E eles se esticam até o Rio Grande do Norte, em alguns momentos eles estão no Ceará, em outros momentos eles também estão no Maranhão, e também estão na costa da África, estão em Luanda, né, estão na Guiné, porque eles entendem que, o mundo do açúcar não sobrevive sem um trabalho de pessoas escravizadas. Então é um trabalho complementar. O Nassau ele é importante porque ele vamos dizer assim, é um nobre, né, que vem para cá como governador, contratado literalmente a peso de ouro pela Companhia das Índias Ocidentais, para atuar como governador do Brasil holandês. Ele que faz a primeira campanha de expulsão final, não quem tinha começado a campanha antes, tinham sido os outros comandantes que precederam ele, mas em 37 ele fica assim ele ganha os louros de ter feito essa expansão até o São Francisco. E aí ele era um cara muito político, né, conseguiu mediar com os locais, com a elite local, e começou a pôr em atividade, pôr em ação um plano de reconstrução do sistema produtivo, que tinha sido muito castigado durante esses primeiros 7 anos de guerra contínua.
as coisas só vão efetivamente se apaziguar, nesse, vamos dizer assim, nesse Pernambuco holandês, nesse Brasil holandês, de uma forma genérica, em 1640, quando Portugal, por sua vez, também começa um processo de independência em relação à Espanha e negocia com os Países Baixos uma trégua. Então, Nassau consegue, de fato, fazer com que esse sistema produtivo volte a ter números melhores de produção. Nunca seriam os números de antes, né, antes do início da guerra, mas ele começa a mediar e ele também traz algumas. Ele começa a construir muito por conta do crescimento da cidade. Recife era muito pequeno, é uma zona muito pequena, tinha muita. Não só agora, não só tinha mais militares, né, porque o grosso da população do Brasil holandês era composto de soldados e marujos da Companhia das Índias Ocidentais, gente de tudo que é lugar da Europa, mas agora vinham funcionários civis, vinham as famílias, vinham gente que estava migrando para fazer o comércio começa a florescer, eles começam a ocupar mais a Antônio Vaz, né, Santo Antônio, São José, e é ali que eles vão construir o que a gente chama da cidade Maurícia. Quando, mais ou menos? A partir de 1637, mas se a gente acompanhar a cartografia holandesa, a gente pode acompanhar, porque essa é a grande coisa, né, os holandeses eles estavam registrando o tempo inteiro, fazendo apontamentos, até para poder planejar o que eles iam fazer. Então, a partir de 1637, você já comparando com a planta, né, com o mapa de 1631, você vai ver um grande salto em termos de construção. Se pensa nessa cidade do Maurício planejado. A cidade de Maurícia ela começa a ser, pensada a partir de uma posição inicial, né, de fortificação. Ela primeiro é uma cidade com características muito militares, com fortificações no seu entorno, mas aí que se começa a pensar inclusive de regras mesmo, assim, aqui vai ter um mercado de peixe, que é fora das portas da cidade, né, o comércio não pode ser feito aqui, tem que ser, né, tem uma rua para o comércio, tem uma área militar, tem uma área civil, e aí começa um plano de expansão da ilha, um plano racional que a gente já vai visualizar em 39, esse plano em ação, em 44 as plantas já mostram todo quadriculado, não significa que foi tudo construído, mas já se mostra todo o delineamento do terreno, né, o terreno todo marcadinho, tal, e ele também vai construir, um palácio para si, um não, 2, né, ele tinha um palácio em Santo Antônio, ele tinha um palácio da Boa Vista, ele tinha uma casa de campo hoje onde seria as Graças, né, chamado La Fontaine, né, ele tinha um palácio da Boa Vista, onde perto né, ali na Boa Vista, efetivamente, e tinha o palácio que estava em Santo Antônio, voltado, não onde está o Palácio do Campo das Princesas hoje, mas voltado para o rio, né, em direção ao mar. Cartografia mostra bem isso. Isso. As pessoas às vezes acham que é o mesmo palácio. Não, não é o mesmo palácio. Aí tinha jardim, tinha zoológico, mandou trazer palmeiras enormes, transferiu palmeiras enormes, ele tinha uma coisa também de pompa, né, era um cara nobre, vivia na nobreza, vivia ali na Haia, circulando em áreas de pessoas descoladas, de nobreza, ele tinha um pouco dessa coisa do Fausto, mas isso também de certa forma era uma arma política dele para angariar favores e aliados, né, e ele aqui, ele vai querer transformar o espaço num espaço melhor para ele, né. E vai pensar também nesse espaço em relação a acomodar essas muitas pessoas que viviam. O Recife chega a cifras de 14.000 pessoas, nesse período do Nassau. E por que que mandaram ele embora? Bom, então, todas essas construções, elas têm um preço também, né. E o Nassau, como eu tinha adiantado logo no comecinho, ele veio para cá com um peso de ouro, assim, ele manteve o salário dele, que ele tinha como coronel no Exército da República das Províncias Unidas, ele tinha um salário como governador no Brasil, ele tinha direito até mesmo o saque, que era praticado pelos holandeses, uma parte de tudo que era saqueado no Brasil era do Nassau, ele tinha direito a uma mesa com criados, né, ele tinha um pessoal agora claro, ele trouxe gente do bolso dele, artistas, né, como o Franz Post, o Albert Eckhout, esse pessoal veio de custo dele, embora Grave. o Margrave também vem a convite do Nassau e é uma figura interessantíssima, porque ele vai fazer um registro cartográfico brilhante, desse Brasil holandês. Mas Nassau era caro e ele também ele tinha ele tinha cometido alguns equívocos. Ele tentou tomar Salvador em 1638 e falhou.
aquilo ali acendeu meio que um problema dele com a administração da companhia nos Países Baixos. Começaram a olhar ele como um militar que não era muito competente. Então, ele era caro, ele tinha fracassado, embora ele tivesse conseguido, manter os portugueses afastados, né, em 1641, por exemplo, veio uma grande frota que 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 ele conseguiu, vamos dizer assim, se impor, ah, mas ele era caro, ele andava também fazendo contrabando de escravizados. Então, assim, começaram vamos dizer assim, a relação ficou difícil com a companhia, porque ele era muito caro. Então ele foi embora antes. Ele foi embora antes de Não. de terminar o processo que daria na expulsão dos holandeses. E recentemente você descobriu o mapa, né, que fiz datas da expulsão dos holandeses pelos Pois portugueses. é. A gente daqui a pouco está se encaminhando para o final, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Bruno. Então, o Nassau, ele vai embora em 44. Já tinha, vamos dizer assim, ruídos da rebelião portuguesa nesse período, né, tanto que houve uma rebelião no Maranhão que expulsou os holandeses do Maranhão durante a administração de Nassau, né, e também foi durante a administração dele que eles falharam na tentativa de ocupar o Chile. O Recife virou base para ataque de outros lugares na América do Sul e na costa africana. Eh, mas ele termina sendo demitido e volta para os Países Baixos, e aí vem uma junta de comerciantes para assumir o lugar dele, pessoas que tinham menos trato com a população local e que começaram também a executar dívidas dessa população local que precisou pedir empréstimos para reconstruir o sistema produtivo. E aí se inicia uma guerra efetivamente em meados de 1645, e essa guerra ela vai se estender até 1654. Esse desenho do cerco ao Recife, que foi recentemente, né, trabalhado por mim, pelo Pablo Magalhães, né, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e que pertence ao Instituto Flávio Aboubakir, faz parte da coleção Frank e Flávio Aboubakir, é um desenho, né, inédito, né, que ninguém conhecia, que foi adquirido, né, por essa instituição, pelo IFA, né, que a gente chama, em 2023. E até então ninguém sabia absolutamente nada, pelo menos em termos visuais, de como tinha sido o cerco ao Recife. Então, assim, o Recife, eh, em 45 é cercado por terra, né, e esse cerco fica por muitos anos. Tem a Batalha dos Guararapes, 2 batalhas dos Guararapes, que não conseguiram expulsar definitivamente os holandeses, porque os portugueses não tinham conseguido cercar os holandeses por mar. Então eles tinham toda a linha logística mantida, dos Países Baixos para o Brasil. Vai ser só quando os portugueses organizam uma grande armada, que é a armada da Companhia Geral do Comércio do Brasil, a terceira armada, na verdade, que vai chegar em fins de 1653 para fechar o cerco. E o e esse desenho representa exatamente a chegada da armada, né, e o fecho do cerco, né. E o desenho é muito interessante porque ele traz, primeiro, é a única representação conhecida da vitória portuguesa em 1654, não temos nada. Passar a ser uma referência. É uma referência e conta a história, assim, quase com muitos detalhes, com muitas minúcias, né, detalhes de como era o Recife, que a gente só conhece na pintura holandesa, né, mas como era o Recife depois da rebelião, porque isso a gente não tem. Os holandeses fizeram um mapa, tem um mapa de 1648, mas é um mapa plano, né. Essa é uma visão diferente, essa é uma visão em voo de pássaro, em que você vê algumas características da cidade, aí vê a ponte da cidade, a ponte que conectava o Recife a Antônio Vaz. Inclusive, com detalhes muito interessantes, como, por exemplo, a ponte de madeira e pedra, porque foi uma ponte que o Nassau começou a construir, mas não teve recurso suficiente, foi feita com 2 materiais construtivos. Algumas das fortificações, que são representadas de uma maneira muito genérica, mas está lá o Palácio do Nassau, tá lá a igreja que os holandeses ocuparam, né, no istmo do Recife, né, a igreja do Corpo Santo, tem a armada, tem toda a estrutura das forças luso-brasílicas, por assim dizer, que cercam o Recife por terra, estão lá as tendas deles, as bandeirinhas portuguesas. Então é como quase uma história em quadrinho, né, com pequenos textos contando o que aconteceu. Bruno,
Olha, esse assunto ele dá pano para manga, eu acho que é uma temática que todo mundo quer saber mais um pouco. Talvez a gente precise gravar um outro programa para poder aprofundar nessas questões que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Mas para finalizar nosso programa de hoje, eu queria que você deixasse algumas referências, algumas dicas para quem quer saber mais um pouquinho sobre esse período holandês. Bom, eu vou recomendar o que é mais fácil de conseguir hoje no mercado, que é o livro do Evaldo Cabral, chamado O Brasil Holandês. É um livro de 2010, que se você consegue com e-book ou impresso, e ele ali tem uma visão geral, a partir que ele faz uma narrativa, assim, faz um texto ancorado muito nas fontes, ele pega inclusive vários trechos de documento e conta a história desde a República das Províncias Unidas se separando, né, e fazendo uma guerra de independência, a Guerra dos 80 anos, até a expulsão dos holandeses do Brasil e o processo de negociação diplomática que vai acontecer após 1654. Essa seria no momento, seria a minha dica. Então agradeço e até a próxima, pessoal. Até agradecer o convite e espero que dessa conversa saiam outras. Antes de finalizar nosso programa de hoje, fique com uma dica especial para você que quer conhecer um pouco mais da história do Recife, na voz da graduanda em História Evelyn Guedes. Olá, tudo bem? A dica de hoje é fundamental para você que está procurando uma programação para a família no fim de semana. A Feira da Aurora. A feira é uma iniciativa do Viver Aurora que tem como seu intuito dar vida a áreas tão importantes e charmosas da nossa cidade, como é o caso da Rua da Aurora. E tá liberado, viu? Pode ir criança, pet, o ambiente é propício para curtir com a família e vale muito a pena a visita, nem que seja naquela passadinha rápida durante uma caminhada ou passeio de bicicleta. Com vista do pier em direção ao bairro de Santo Antônio e nossas famosas pontes, a feira conta com várias opções: artesanato, barraquinhos de roupas, brechós, música ao vivo e apresentações artísticas para as crianças, além de um incrível polo gastronômico que vem viralizando nas redes sociais. E se me permite um conselho, você não vai se arrepender de provar o famigerado acarajé, que já é um dos maiores carros-chefes da feirinha. A feira fica localizada em frente ao prédio da CEPLAG, na Rua da Aurora, e acontece em 2 dias: sábado, das 15 às 20 horas, e domingo, do meio-dia às 18 horas. Você acaba de ouvir uma dica da graduanda em História, Evelyn Guedes, sobre a Rua da Aurora. Aproveita a sugestão e se permita conhecer nossa cidade. Um passeio pelo passado do Recife também pode iluminar o presente. Na edição do programa Vozes do Recife de hoje, abordamos o período da presença dos holandeses no Recife, a partir das descobertas do professor historiador Bruno Miranda, numa conversa bem descontraída sobre um momento super importante da história da nossa cidade. E assim, finalizamos mais uma edição do programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados e a você, nosso ouvinte. Esse programa foi apresentado por mim, Nicole Guimarães, produzido por Jaime Guimarães Júnior, editado por Alisson Félix e supervisionado pela coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. Um forte abraço e não esqueça de seguir nosso perfil no Instagram para ficar antenado, @reclab.frpe. Até o próximo Vozes do Recife, sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire e até breve! O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.